Bom, gravando agora a responsabilidade civil objetiva dos influenciadores digitais, começando pela sua conceituação. Responsabilidade civil diz respeito à forma como uma pessoa será responsabilizada por um dano que ela tenha causado a outra. No caso, ela é a forma como uma pessoa vai poder exigir a indenização civil dela, pelo dano que outra pessoa tenha causado a ela. Pode ser subjetiva ou objetiva. Aqui, na subjetiva, nós podemos ver que tem três coisas. No caso, são três pontos que a pessoa prejudicada precisa provar para conseguir a indenização. No caso, é o dano, é o prejuízo que a pessoa efetivamente sofreu, o nexo de causalidade, que diz respeito ao comportamento, no caso, o comportamento da pessoa que prejudicou aquela pessoa tem que ter relação com o dano que essa pessoa sofreu. E, por último, é a culpa lato sensu. A culpa lato sensu ela vai abranger o dolo, que significa a vontade, e a culpa stricto sensu. Ou seja, a pessoa tem que provar se a pessoa que prejudicou ela queria ou não causar esse dano. O que muda na responsabilidade objetiva? A pessoa não ela não precisa provar a culpa lato sensu. Ela não tem que provar se a pessoa queria ou não prejudicar ela. Ela só tem que provar que sofreu um dano e o nexo de causalidade. Isso ocorre geralmente quando o dano, né, a conduta da pessoa que vai causar um dano, pode causar um dano ao coletivo ou à sociedade. E aí, por isso, vem a responsabilidade objetiva, porque ela abrange um grande número de pessoas. Ela também é a exceção no ordenamento jurídico brasileiro. Ela precisa estar prevista em lei. Neste caso aqui, uma indenização é a de incêndio criminoso em floresta. Uma pessoa que coloca incêndio criminoso, né, coloca fogo em uma floresta, se o Estado entrar com uma ação para ela indenizar o Estado por esse dano que ela causou, ela vai responder objetivamente, ou seja, o Estado só vai ter que provar o dano que ela causou e o nexo de causalidade, que a conduta dela foi o que causou o fogo, não vai ter que provar se ela queria ou não causar o fogo efetivamente. Agora, tratando-se dos influenciadores, eles não possuem uma definição legal específica, não tem uma lei dizendo o que é um influenciador e o que não é. Eles podem alcançar um grande número de pessoas através das redes sociais, o que significa que eles possuem uma grande abrangência. E, ao mesmo tempo, a lei não acompanhou isso. Eles podem incentivar as pessoas a fazer propaganda, divulgar coisas, e a lei não tem um controle efetivo desse tipo de coisa, o que acaba ocorrendo um certo limbo jurídico, né? Nós temos aqui pela jurisprudência uh, a possibilidade de responsabilizar o influenciador objetivamente se o dano que ele causar for proveniente de propaganda enganosa. Mas ocorre que nem todo dano que o influenciador possa causar a alguém é oriundo de propaganda enganosa. Ele pode estar praticando um estelionato, pode estar praticando um esquema de pirâmide, ou até mesmo divulgação de cassinos virtuais, jogos de azar, enfim, esse tipo de coisa. E aí a pessoa não tem como entrar com uma ação de forma objetiva para conseguir a indenização. Ou seja, é basicamente mais difícil de tu conseguir uma indenização do influenciador por causa disso. Esse vácuo legislativo ele deixa as vítimas menos amparadas. A pessoa ainda vai poder exigir indenização, só que ela vai ter que provar, né, a culpa lato sensu desse influenciador, né? Ou seja, se o cara foi lá e divulgou o desafio da Momo, né, que falava sobre automutilação, a pessoa que foi prejudicada, se quiser uma indenização civil, vai ter que provar se ele queria ou não prejudicar ela. Se a pessoa divulga jogo de tigrinho, a mesma coisa. Se a pessoa faz vaquinha falsa, a mesma coisa. É só uma forma mais difícil de conseguir a indenização. A responsabilidade objetiva tornaria isso muito mais fácil, tiraria isso do limbo jurídico e ainda regularia essa matéria. Afinal, se a lógica é responsabilizar alguém que possa causar grandes danos ao coletivo, o influenciador poderia facilmente entrar nisso, já que ele pode causar grandes danos ao coletivo. Então, por fim, em nosso trabalho, a gente constatou que existe uma necessidade de uma lei que dispõe sobre o que é o influenciador digital, por que ele vai ser responsabilizado e pelo que ele será responsabilizado. Dessa forma, não haveria mais esse limbo jurídico e as pessoas teriam um aparato legal para exigir uma indenização civil de uma forma mais fácil. Bom, e por fim, é importante ressaltar que o nosso trabalho que foi desenvolvido, né, não guarda relação com as discussões sobre desinformação ou combate à fake news. É um trabalho relacionado à indenização civil, à reparação civil, né, que é exigida na justiça normal, não é nada criminal, não é nada do tipo. É só para exigir indenização. No caso, nós constatamos que há necessidade de uma lei. Enfim, obrigado pela apresentação, né? Eu sou o Mike. Nosso grupo desenvolveu esse trabalho no módulo de vivência C do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, em Capão da Canoa. Obrigado.